Boa tarde, para quem não me conhece, sou Emerson Andrade, mago sacerdote, também dirigente do Templo Escola Aurora Boreal. E hoje nós vamos ministrar para vocês a terceira aula do nosso curso de doutrina, falando de Umbanda. Falaremos hoje sobre linhas de trabalho, oferendas na Umbanda e Olorum, o Criador. Esses são os tópicos da nossa aula de hoje. Falamos hoje sobre baiano. Nós temos uma diferenciação assim: baiano da linha de Lampião, baiano da linha de Zé Pilintra. Ou seja, baianos que eram cangaceiros e baianos que eram malandros. Mas não quer dizer que não exista baiano cangaceiro que seja malandro e malandro que seja cangaceiro baiano, né? Que pode se cruzar as energias. Então nós vamos ter aí algumas linhagens aí de cangaceiros que são até mais malandros do que a linhagem de Zé Pilintra, que seria uma linhagem de malandro. E teremos aí alguma linhagem de malandros que também foram cangaceiros. E aí você vai ter uma confusão na cabeça. Normalmente, a linha de baiano corresponde muito a uma linha movimentadora. Então, normalmente, toda regra tem exceção. Mas normalmente seria, vamos dizer assim, que o baiano seria mais puxado para a linha de Inhaçã, né? Por ser movimentador, por não parar, por ser uma energia ativa. Né? Isso tanto faz o povo do cangaço como o povo da malandragem. Não quer dizer que ser malandro seja ser bandido. Não confundam, porque aí já vira preconceito, né? Ser malandro significa uma forma de viver, uma forma de existir. Para quem não sabe um pouquinho da história, eu vou explicar para vocês assim. Os negros conseguiram a liberdade em 1888. Foi dada a liberdade aos negros, né? Só que foi uma liberdade muito desigual. Enquanto eles tinham a escravidão como forma de vida, eles tinham direito à moradia, alimentação e até uma subsistência. Quando assinaram a Lei Áurea, né, e foi liberto os negros, eles foram jogados à rua, à margem da sociedade. Né? Eles foram jogados para se virarem. Então muitos acabaram fazendo malandragem através de jogatina, através de outras formas para que se pudesse sobreviver. Porque emprego não iriam ter mais. O preconceito sobre o negro era ainda muito grande. Então o negro não conseguiria trabalho. Então eles arrumaram o quê? Aquele joguinho de tampinha para sobreviver, que acha a bolinha na tampinha. Alguns negros começaram a partir para ser guarda-costa, ou seja, como tinham a arte de conhecer lutar, a defesa pessoal, a capoeira, eles passaram a ser guarda-costa de senhores. Outros negros também já caíram com um pouco mais de marginalidade, começaram a aplicar golpes. Esse é o povo malandro, né? Mas não quer dizer que eles foram ruins, quer dizer que a condição de vida naquele momento, naquela época, obrigaram eles a fazer isso. Quando nós falamos da linha do mar, logo nós lembramos que marinheiro é mar, né? Iemanjá. Então vamos logo pensando, marinheiro é um grupo de espíritos bêbados, que vem balançando, que vem chacoalhando, que mal e mal pode dar uma consulta, porque como que um bêbado vai consultar alguém? Discordo mais uma vez, né? Sobre a questão deles virem embriagados, é porque eles recebem ondas no seu corpo de energia, a qual balança a vibração deles, né? A qual deixa o corpo deles mais flexíveis. Mas se vocês pararem para observar, mesmo os marinheiros mais bêbados que vocês veem por aí, quando é para se acender um cigarro, eles param firme. Quando é para acudir uma pessoa, eles param firme. Quando é para segurar o copo de cerveja dele, eles param firme. Ou seja, eles não são tão bêbados assim. Na verdade, eles existem sim uma energia de embriaguez, que não quer dizer que eles estão bêbados. Pelo contrário, eles são muito mais são
do que muitos médios que se aproveitam para encher a cara de cachaça, né? Então assim, é tudo do mar. Não, você tem marinheiro de rio, você tem marinheiro de pântanos. Então você vai ter marinheiros aí de Iemanjá, você vai ter marinheiros aí de Oxum, e você vai ter marinheiros aí de Nanã, né? Tudo que é referente à água. Então, você vai ter alguns lugares que os pântanos são muito grandes, né? Então, existe marinheiros exclusivos para os pântanos. Existem marinheiros que cruzam grandes mares, mas também existem marinheiros de rios, né? Como no nosso caso do nosso rio Amazonas, que é um rio muito amplo, muito grande. Então, esse tipo de marinheiro ele pode vibrar nas 3 energias, tá? Então, existe marinheiro de Nanã, marinheiro de Iemanjá e marinheiro de Oxum. Isso quando a gente fala de marinheiro. Um pouquinho do povo cigano, né? O povo cigano, na verdade, ele é um povo que representa a riqueza, a prosperidade, é um povo que vem do Oriente, né? Então, por que esse povo é um povo que vem lá do Oriente? Primeiramente, existe uma diferença entre cigano e quem quer ser cigano. O cigano é aquele que não tem moradia. O cigano ele não tem moradia. O cigano ele está em todos os lugares, ele pode viajar. Ele é um povo livre, ele viaja com o vento, né? Ele não tem uma moradia fixa. Então o cigano, por sua vez, ele está um dia com a sua barraca, outro dia com a sua barraca. O povo que quer ser cigano, você já conhece mais como um povo trambiqueiro, um povo enrolante. Antigamente, a mãe de vocês assustava e falava, ali tem cigano, eles vão roubar aliança, eles vão roubar criança, eles vão fazer coisas erradas. Este povo cigano, na verdade, não é o povo cigano verdadeiro. O povo cigano verdadeiro é um povo de muito respeito, de muito amor, que zela sim pela sua riqueza, zela sim pela sua família e tem costumes e hábitos diferentes. Desde que o mundo é mundo, existem ciganos, para pessoas que não gostam de ficar num único lugar. Esse é o povo cigano. Quando nós falamos de preto velho, logo nós vamos entender que preto velho seria aquele velhinho, curvado, ancião, que não tem força para fazer mais nada. Discordo mais uma vez. Primeiramente, preto velho é uma linha de trabalho, e não que todos que trabalham nessa linha tem que ser preto e velho, né? A linhagem de preto velho, na verdade, é assim, ela é uma linhagem muito forte, de muita energia, a qual eles vêm trabalhando, nos aconselhando, fazendo muitas curas. Existe preto velho branco, porque a linhagem é preto velho, mas o espírito que estava lá era branco. Então houve espíritos brancos que foram para a linha de preto velho, que seguiram esse caminho junto aos pretos velhos, né? Eles trabalham curvados por quê? Porque a maior fonte de energia, por onde entra a energia da incorporação, seria pelo chakra umbilical. Então, obrigando ele a se curvar. Mas o preto velho também pode andar erguido, ele pode andar sem a sua bengala, ele pode andar de uma forma comum. Só que, infelizmente, as pessoas ainda gostam de ver o rito do preto velho torto, dele sentado, curvadinho, dele sem sequer ter força para falar. Infelizmente, eles acabam vindo nessa energia, plasmando essa energia, para alimentar muitas vezes a fé dos santomés da vida, que é só vendo para crer. Então a linhagem preto velho é uma linhagem pura, digna de respeito, e infelizmente dentro de terreiros é uma linhagem que fica muito vazia, porque as pessoas normalmente não dão tão valor à energia daquelas entidades de luz. Quando nós falamos agora de um assunto um pouco mais polêmico, nós vamos falar agora de Cosme e Damião. Cosme, Damião e Doum, que seria a linhagem dos herês, das crianças, né? Primeiramente, herê não quer dizer que sejam totalmente crianças, né? As entidades que descem em terra não quer dizer que são espíritos de crianças. Por quê?
Porque na verdade existem espíritos ali de muitos e muitos anos, espíritos evoluídos, espíritos que trabalharam aí por muitas e muitas vidas. Só que eles alcançaram o grau da criança, eles alcançaram a pureza, eles conseguiram chegar à sua pureza. Por isso que eles se tornaram espíritos de criança, porque alcançaram um grau de pureza. Tá? Esse é o espírito do herê. Para quem às vezes não sabe, um herê ele pode descrever um trabalho de feitiçaria, um trabalho de magia negra, um trabalho que possa estar prejudicando a vida de uma pessoa, num simples ato de doar uma balinha, ou no ato de um sorriso, ou no ato de dar atenção a uma pessoa, ele pode estar desmanchando esse tipo de trabalho. O herê ele tem uma força muito grande. Ou seja, uma casa que tem um herê trabalhando, com certeza é um abençoado. Agora nós vamos falar um pouco sobre os nossos irmãos boiadeiros. Né? O povo boiadeiro seria aquele povo que, durante muitos e muitos anos, viveu a liberdade, né? Viveu o caminho livre de poder andar pelas campinas, andar pelos pastos, a liberdade de ser, vamos dizer assim, a vontade e a liberdade, o caminho de ser livre. Este foi o povo boiadeiro. Né? Eles nos ensinam o quê? Que nós não devemos nos prender, nós devemos ser livres. Nós não devemos ter dogmas presos a alguma coisa. Como diz o meu boiadeiro, ele diz assim: eu nunca tive um boi sequer, porque o dia que eu tivesse um boi, eu deveria tomar conta dele. E aí eu não poderia mais ter liberdade. Então quem opta em ter uma boa casa, quem opta em ter um bom carro, quem tem essas opções na vida, acabam tendo que ficar presos a esse elemento. E não consegue ter a liberdade. Se você tem uma casa boa, com certeza você vai colocar alarme, vai proteger, vai cuidar dela o melhor possível e deve fazer isso. Mas ali é a sua morada, ali é o seu caminho. Então ali você vai ter que assentar raízes. E isso você não pode esquecer de forma nenhuma, que aquilo que é seu deve ser zelado. Então o boiadeiro nos ensina muito isso. O que é zelar por uma casa, o que é zelar pelaquilo que a gente tem, o que é zelar pela família. A opção deles foram não ter família, a opção deles foram não ter um gado, não ter as coisas. Na nossa casa, o boiadeiro responde a Oxum, né, que é a Senhora do Amor. E quando eu falo Senhora do Amor, eu não quero dizer o amor sexual. Eu estou dizendo o amor fraternal, o amor entre tudo aquilo que você deseja. Esse é o amor de Oxum. Dando para um assunto um pouco mais polêmico agora, nós vamos falar sobre Exu e Pombagira. Duas linhagens muito complexas, duas linhagens a qual nós devemos entender um pouco mais antes de criticar. Exu e Pombagira, na verdade, são Marroyê, Merroyê, ou seja, Exu, Pombagira. Vamos traduzir para a nossa língua. Exu, pura vitalidade, significa vida. Então, Exu é vida. Ele nos dá a força da vitalidade. Ele nos ensina a ter vida. Ele mostra para nós o caminho que nós devemos seguir. Este é o caminho. Não é demônio, não tem chifre, não tem rabo. Essa história de chifre e rabo foi colocada lá na época de 1500, 1600, aonde os negros traziam as suas imagens, e como Exu sempre foi um grande guardião, eles tinham que colocar Exu de uma forma que assustasse os senhores brancos. Eu vou explicar um pouquinho de uma outra para vocês poderem entender. Quando os senhores dos engenhos chicoteavam os nossos negros, chicoteavam o povo de etnia negra,
e castigavam eles a ponto de quase matá-los à base de chicote, à base de queimar eles a ferro, de estuprar as negras. Quando eles faziam isso, por que eles faziam? Pelo simples ato de maldade. Não me obedeceu, eu vou lhe castigar. Né? Os negros, por sua vez, encontraram, através da sua fé, da sua religião, da sua arte, uma forma de se defender. E eles praticavam a magia. Praticavam um ato chamado magia. E a magia que eles praticavam, normalmente, ativa para proteção. Então, quando aquele senhorzinho negro estava apanhando, os outros negros estavam fazendo magia. O que acontecia? O senhor do engenho se machucava, o capataz se machucava, quebrava um braço dando uma chicotada, quebrava uma perna correndo atrás de um negro. Então eles começaram a dizer da seguinte forma: a magia do negro é magia ruim, a magia da negra é magia ruim. E aí partiram a falar magia do negro, magia da negra, quando foi se ver era magia negra. Né? Então vamos quebrar esse contexto do que é magia negra. Primeiramente, magia existe positiva e negativa, não existe cor. Senão seria muito engraçado você falar sobre me aplicaram uma magia rosa, por isso agora virei homossexual. Me aplicaram uma magia colorida. Né? Então não existe isso. A magia é branca quando se fala que ela é branca. Ela é preta quando se fala que é preta. Mas na verdade ela não tem cor. Tá? E aí se fala assim sobre Exu. Exu fala da mesma coisa. Exu é maldade. Exu é ruim. Exu era espírito de ladrão. Pombagira era espírito de prostituta. Tá? Se nós partirmos a observar que a cultura dos negros era que Exu e Pombagira era Exu vitalidade, Pombagira desejo, nós vamos entender que não é bem por aí. Imagina naquele século falar sobre uma entidade que falava sobre vitalidade, ser viril, e uma mulher que seria de desejos. Né? A mulher não poderia ter desejos. No século XVI, no século XV, era totalmente proibido a mulher ter desejo. Até pouco tempo atrás, era proibido a mulher falar abertamente que ela tinha desejos, que ela tinha uma opção sexual. Era proibido. Hoje não. Hoje a mulher já fala mais aberto sobre a opção sexual, sobre alguns gostos. Hoje a esposa consegue conversar com o seu marido sobre o que ela prefere. Né? Antigamente não. Era o que o marido fazia e acabou. Vocês têm um relato até pouco tempo atrás, né? E uma minissérie que passou aqui, o Zé Vilker falava assim: deita aí que eu vou lhe usar. Né? Era assim que a mulher era tratada. Hoje não, hoje a mulher tem direitos. Né? A mulher hoje tem a forma de se expressar. E essa parte que assustava tanto as pessoas com Pombagira, dizendo que Pombagira era prostituta. Porque ela queria expressar o seu desejo, ela queria mostrar ao humano, aos encarnados, que a mulher também tinha desejo. E Exu, por sua vez, a pura vitalidade, mostrar que o homem é viril, que o homem tem força de viver. E ele carrega um instrumento chamado instrumento fálico, né? Que para quem não conhece é um pênis que ele carrega, é um instrumento chamado instrumento fálico. E esse instrumento fálico também para aquela época, imagine só, a igreja proibindo tantas coisas e um santo com um pênis pendurado no seu braço, até o pênis pendurado normalmente no local, porque é o instrumento fálico. Então eles foram muito condenados e os negros, por sua vez, gostando do preconceito que tinha sobre a igreja, que eles gostaram desse preconceito, eles ainda colocaram chifres, rabos, pintaram a imagem de vermelho para realmente assustar e evitar que os negros quebrassem as suas imagens construídas. Então, falando um pouquinho sobre entidade, nós falamos sobre
acho que todas as linhas de orixá. Falando agora sobre oferendas, né? Vamos falar um pouquinho sobre as nossas oferendas. Vamos lá, uma oferenda de Exu, um padê de Exu. Vou explicar sobre Exu, mas existe oferenda para todos os nossos orixás. Vamos falar ali sobre oferenda de Exu. Quando você coloca ali um padê, que seria alguns montinhos de farinha, puguinha, dendê, mel e outras coisas mais, não quer dizer que o Exu vai comer aquilo ali. Não quer dizer que ele vai pegar ali farinha de milho, um dendê e pinga e vai comer. Até porque, se ele fizer isso, ou se ele comer aquilo ali, significa que o médium vai ter uma grande dor de barriga, uma grande diarreia, porque vai dar um revertério. O corpo é do médium. Então, primeiramente, qualquer entidade deve respeitar o corpo do seu médium. Ele não pode abusar do corpo do médium. Isso influencia também em bebida, isso influencia em charuto, isso influencia em cigarro, isso influencia entre outras coisas más, né? Que nós vemos aí por aí algumas coisas bem chocantes, bem ridículas. Então, oferenda, na verdade é oferendado uma energia. Aquela energia é colocada num prato, aquela energia é colocada num abidá, aquela energia é colocada num recipiente, depende de cada casa, e esta energia fica ali para ser barganhada após o período. Então, assim, você está sofrendo um ataque. Alguns espíritos malignos estão lhe atacando. Espíritos de luz não têm necessidade de comer. Espíritos de luz não precisam mais se alimentar. Eles já receberam a luz e a luz alimenta eles. Eles são plasmados por essa luz, por essa energia. Mas os espíritos que ainda não receberam essa luz, normalmente esses espíritos ainda sentem fome, frio, necessidades. E muitas vezes eles encostam no seu corpo, atrapalham você para que você se sinta fracassado, você se sinta ruim, que você se sinta prejudicado. E quando isso acontece, esses espíritos começam a sugar a sua energia vital, muitas vezes te dando depressão, muitas vezes te colocando na cama, muitas vezes te levando por piores caminhos. Muitas vezes eles estão no seu ouvido querendo simplesmente falar, né? Só que eles falam de formas que acabam lhe prejudicando, né? E nós fazemos o quê? Nós oferendamos alguns pratos, tá? Esses pratos são absorvidos de energia, essa energia é plasmada no astral, e na hora que uma entidade, um Exu, uma pombagira, um preto velho ou qualquer entidade for retirar esse espírito que está atrapalhando a sua vida, a melhor forma que tem para ele fazer isso é como? É barganhando. É mostrando para este espírito que se ele receber um prato daquela energia, se ele pode abandonar. Então o que eles fazem? Normalmente eles dão esse prato e negociam com esse espírito que é da onde esse prato veio, terá outros pratos para que eles possam seguir ele. Sem força, sem violência. Isso chama-se negociação. Então eles negociam para que esses espíritos que estão perdidos, se atrapalhando, possam estar realmente lhe ajudando. Ou seja, ele reverte o jogo. Já que ele tem fome, é comida que eu vou dar. Já que ele tem sede, é bebida que eu vou dar. E assim ele vai trabalhando esse espírito. Assim ele vai ajudando esse espírito a sair do campo vibracional totalmente negativo para um campo vibracional positivo. E essas entidades, muitas vezes, que estavam lhe atrapalhando, se tornam seres resgatados e futuramente evoluídos, sem que você possa realmente entrar em uma batalha espiritual. Não existe esse negócio de eu vou te eliminar. Você só tem realmente um processo mais radical
quando você tem um espírito maligno, que esse espírito se recusa a ir embora, que ele não quer comer, que ele não quer, aí a entidade negocia com ele de uma outra forma, ou muitas vezes entra em batalha espiritual contra esse tipo de entidade. Então a oferenda, na verdade, serve para barganhar o seu bem-estar. Por isso que muitas vezes é pedido as oferendas para que você possa receber o bem-estar. Olorum. Vamos falar um pouquinho sobre Olossudor. Olorum é nosso Deus, Olorum é nosso Pai, Olorum é a nossa força, Olorum é tudo aquilo que tem no céu, na terra, no universo. Olorum também é conhecido como Zambi, Olorum também é conhecido como Tupã, Olorum também é conhecido como 72 nomes, né? Inclusive Jeová, né? Então Olorum, na verdade, é os nomes que foram dados a um Deus Altíssimo. Olorum, na verdade, é o nome que se foi dado a um Pai maior. Este é Olorum. Olorum é Deus? Não. Polêmico? Assustou? Deus é uma denominação qualquer. Olorum é Olorum. Então, Deus é uma palavra. Deus você pode ter vários tipos de deuses. Olorum é o único Criador. Olorum é o Deus Altíssimo. Olorum é a força maior. Este é Olorum. Zambi, esta é a força maior. É o Deus Altíssimo. Tupã, este é o Deus maior. É o Deus Altíssimo. Agora, se nós falarmos simplesmente Deus, nós não sabemos quem é. Você pode falar Deus de qualquer forma. Você pode usar Deus. Você pode falar assim, aquele homem é um Deus grego. Você está dando apenas a palavra Deus. Você não está dando a palavra Criador. Você não está falando sobre o homem maior, o ser maior, a energia maior. Como vocês quiserem falar. E lembrando a todos, Olorum não é Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo no sincretismo seria Oxalá. Deus é uma força maior. Que muitos falam que Deus é Jesus. Não, Deus não é Jesus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Tá? Bom, fica por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Coloca um joinha aí do lado do nosso canal. Valeu!